Boa noite, pessoal. Quinta-feira, 19 horas. Bora lá, bora mais um episódio do Jurídico Diz Que Pode com vocês. E hoje, especial administradora, gente. A importância da administradora no condomínio. Você acha que é só o boletão que ela manda para você e tá tudo certo? Não, filhão. E tô falando de administradora e já levando em conta a nossa convidada, Rose. Simpatia de pessoa, extrema profissional. Vocês já vão conhecer. Embora quando a doutora Alaine já aparecer, vocês já vão estar vendo ela logo de cara. Mas esquenta não, daqui a pouco a gente chega lá. Para começar, já está inscrito? Não. Por que você não se inscreveu ainda? Ó a bronca. Vamos lá. Já é isso aí, doutora. Bronca. Não, hoje tá suave. Tá suave, embaixo, né? Embaixo. É que o som tá alto. Pessoal, aqui embaixo no rodapé já tem para vocês. Inscreva-se. Clica ali, clica. Tô esperando. Clicou? Ótimo! Ó, tem um tal de mãozinha assim, ó. É um tal de curtir. Clicou também? Perfeito, gostei. Já que você clicou, já tá no chat, manda um oi, manda um salve para nós aqui. Manda a pergunta que você quer, que quem sabe a gente responde. Não sei, mas quem sabe. A gente tá no chat, a gente brinca com vocês também. E pode compartilhar, como diz as minhas doutoras, para todo mundo, inclusive aquele vizinho chato seu que você não gosta dele, que faz barulho e não recolhe o cocô do cachorro. Esse também. Vulgo com demônio. Isso! A doutora Lei está ajudando nós aqui. Fora isso, tem aqui embaixo para vocês, pessoal, aqui é um centro de informação. Tem landing page, tem LinkedIn, tem TikTok, tem mais um monte. Pessoal, são 12 plataformas de áudio, não tem desculpa. Faz um download, tá dirigindo, tá no elevador, bota o fone de ouvido, todo mundo tem um celular. Escuta, gente, vocês não estão aprendendo, vocês não sabem o que a gente está tendo aqui de informação. Pessoal, o podcast agora é mundial, estão recebendo aqui pessoas com conhecimentos fora do Brasil. Aguenta aí, vocês já vão ver, aguenta aí. Fica aí, se inscreve no canal e acompanha nós, tá ok? Continuando para começar, para ficar bonitinho aqui, minhas doutoras já estão ficando bravas comigo, que eu não estou dando chance delas falar. Doutora Cláudia, dá uma boa noite e um salve pro pessoal. Ai, boa noite, pessoal. Depois dessa aula didática de como se inscrever, curtir e compartilhar, não preciso falar mais nada, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui em mais uma noite, quinta-feira, 19 horas, no nosso podcast Jurídico Diz Que Pode, hoje, com uma convidada especial e inédito. Esse assunto a gente nunca trouxe aqui para nossa mesa, então fica aqui, não perde. Perfeito, perfeito. Doutora Lai, boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. Como a doutora Cláudia disse, é um assunto que nós não trouxemos aqui ainda. Você tem noção da importância da administradora para o condomínio? Tudo que ela faz nos bastidores não é só boleto, tá? Fica aí que você vai ficar sabendo de tudo. Perfeito, perfeito. Agora vamos para a nossa convidada, a Rose. Rose, conta um pouquinho da sua história para a gente. Já conhecemos a administradora, um espaço maravilhoso. Fiquei admirado com tudo que passamos lá. E aquilo que a gente viu, que me encantou, já trabalhei com contabilidade, mas me surpreendeu a administração de vocês. Vou estar passando aqui para vocês, para o povo aqui também. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória e o comecinho da CEL. Ah, legal. Bom, queria agradecer pelo convite, vocês são muito simpáticos, Cláudia, Alaine, Robson, e parabéns por esse espaço importante para o mercado que cresce cada vez mais. Então, gostaria de agradecer. E sim, Robson, a CEL é uma empresa aqui do bairro da Vila Pompeia. Há 36 anos a gente está aqui no mercado. Nossa. Sou diretora da empresa e há 36 anos a gente vem remodulando a forma de fazer uma gestão de uma empresa. Que sabemos que condomínio ele é uma empresa, né? E de fato é uma empresa que agrega funcionários, prestadores de serviço, famílias e vamos falar um pouquinho mais aí. Isso aí. Perfeito, perfeito. Para a gente começar, para o pessoal entender o que é uma administradora, que não é só o boletão que vai lá para a pessoa pagar. Mas, passando por isso, o Código Civil já fala para a gente, no parágrafo 2º, artigo 1348, que quem é o responsável pela gestão do condomínio é o síndico, mas ele pode transferir total ou parte dessas atribuições.
e ele acaba transferindo isso aí para a administradora. Quais são os serviços que a administradora oferece para estar ajudando o síndico na gestão do condomínio? O Robson, a administradora, ela tem pouco mais de 230 responsabilidades, tá? Eita. Dentre elas, a parte fiscal, legal, tributária. E a administradora, ela deixou de ser aquela administradora que ela faz só aquela feijão com arroz que a gente fala, né? Hoje, além de dar estrutura para o síndico e corpo diretivo, nós temos a obrigação de atender o condômino. Tanto é que a gente fala hoje que nós não administramos só um CNPJ, né? Nós administramos vários CPFs para trazer qualidade e transparência para o morador. Então, a administradora, além de ter toda uma estrutura de tudo que eu falei, ela também tem que ter uma tecnologia avançada para poder trazer para todos os condôminos que venhamos e convenhamos, né? A Assembleia é uma coisa chata, Sim. Ninguém gosta, ninguém quer baixar um aplicativo no teu celular porque vai pesar, ninguém quer saber de administradora. Mas por esse lado aqui, a gente precisa sim ter tudo com facilidade e deixar na palma da mão para o condômino quando ele quer ou não analisar aí um balancete, um relatório. Então, basicamente, o Robson, Cláudia, Elaine, a administradora que não tem uma estrutura, eu vou dizer aqui da CEL, tá? Hoje eu tenho mais de 100 colaboradores na empresa, de diversas áreas, tá? Dentre eles também, né, um departamento fiscal, né, que hoje a gente fala que a tributação ela muda muito rápido. Sim. E você tem que estar antenado para prestar um bom serviço para o seu cliente. Então, é isso, Robson. Perfeito, perfeito. Dá a impressão que você até leu minha pauta aqui. Já fui falando, né? Já fui falando. Que eu já ia falar a parte da evolução tecnológica, que mudou muita coisa. E outra, 36 anos de mercado, quanta tecnologia não está aqui. Você acabou de dizer. Só que uma coisa a gente conversou no dia que a gente visitou a sede de vocês. Conta pra gente um pouquinho da dificuldade que o síndico está tendo com essa evolução tecnológica. Por quê? Você falou que muitos dos condomínios, por uma parte da carteira, já está mais moderninha. Aceita o e-mail, aceita os malotes eletrônicos, mas muitos ainda têm a insistência de ter o bom e velho papel na mão. Tem a resistência, Conta pra gente né? um pouquinho disso. O que está acontecendo? Então, o papel a gente sabe que vai deixar de existir, mas ainda a lei, vocês melhores do que ninguém sabe explicar, ela nos obriga ainda o papel, tá? Hoje, a prefeitura, né, que tem um sistema mais arcaico, já emite tudo digital. Então, eles emitem as notas fiscais. Tudo. E a administradora que não consegue aderir isso para o seu cliente, porque a gente trabalha com todos os públicos, os públicos. Tem aquele que gosta ainda do papel, tem aquele que quer tudo digital. Então, imagina, a prefeitura ela manda digital, a escola do filho manda digital, né? A da bomba manda digital e eu imprimo tudo isso de novo para poder mandar para o condômino. Então, acredite. Que dificuldade. A gente faz isso. Controverso, né? Então, e o síndico profissional, o Robson, se ele quer fazer uma boa gestão transparente, rápida e dinâmica, até para ele poder ter espaço para gerenciar outros condomínios, ele tem que se apegar à tecnologia. Senão, dificilmente É o futuro, né? Não tem como. Eu acho que daqui para frente, cada vez mais a situação vai ficar tecnológica, tudo vai ficar digital e as pessoas vão ter que se adaptar. E você sente uma diferença do trato entre o síndico orgânico, o síndico morador e o síndico profissional quando você tem que lidar com essas demandas? O síndico, quando ele é bom, tanto faz. Ele é orgânico ou profissional. O orgânico, eu sempre falo que o síndico profissional, nem todos aqueles que recebem honorários, eles são síndicos profissionais. A gente tem que tomar cuidado. Que tem Não, é um todos os sinônimo, modelos, né? Mas sim, eu acho que o profissional, ele requer uma estrutura maior, ele tem um engenheiro, né? Ele tem uma bagagem talvez maior de ter dificuldades em outros condomínios, que por experiência ele pode implantar neste Já condomínio. serviu de lição, né? Já serviu de lição, Cláudia. Então, como eu tenho um orgânico bom, o profissional... Já que a gente está nesse bate-papo, eu fiz uma leitura de uma reportagem, acho que vocês também. Esse ano agora que vai adentrar, 2024, 2025, vai crescer em 70%
esse mundo do síndico profissional? 70%. Eu acredito, porque a quantidade de cursos que está profissionalizando essa categoria é imensa, né? E os próprios condomínios, né? Eu vejo que, assim, a exigência está maior. Então, cada vez mais é necessário que eles se profissionalizem, que eles se especializem no assunto. Sem dúvida. Sim. Porque já deixou de ser aquela figura do síndico que a gente tinha anteriormente, que igual, né, um dos nossos convidados citou, que era a continha que ele mandava ali debaixo da porta. Hoje, o condomínio, ele funciona como uma empresa, né? Tanto é que a administradora tem um papel fundamental justamente nesse organizar toda essa documentação, contabilidade, fiscal e por aí vai nessas 230 obrigações que você disse, né? E é bom mesmo que profissionalize justamente para ter essa consciência de empresa, para achar que não é qualquer continha em papel de pão que resolve a administração do condomínio, como muitos ainda agem dessa forma. Não só isso. Uma coisa que a gente está até comentando num outro podcast nosso, aqui num outro convidado, que já chegou num ponto que não tem mais condições do próprio condômino ficar na cabeça, contratei o síndico, ele resolve tudo. É ele que vai trocar a lâmpada, ele vai desentupir cano, ele vai ficar na portaria. Não tem mais disso. E a administradora está aqui já demonstrando isso pra gente. Que o síndico agora, ele é único exclusivamente o gestor, é aquele cara que vai... CEO da empresa, né? Exatamente. Foi exatamente o que o convidado CEO da empresa. E os condomínios são sócios, Exatamente, né? Mas como um isso. CEO pode dominar mais de 230 obrigações, que é o que a administradora, que é no mínimo, né, Rose, que você falou, não tem a menor condição. Então, o síndico, ele precisa estar amparado por profissionais, cada um de uma área, seja da jurídica, seja da engenharia, seja da administradora, para justamente fazer uma gestão com excelência, porque senão alguma coisa vai sair errado, não tem jeito. Não tem jeito. E quando a gente fala em empresa, a gente limita-se a um valor de uma unidade. Mas imagina, um condomínio, sei lá, de 80 apartamentos, dependendo da região e o tamanho, nós estamos falando de milhões. Sim. Então, mensalmente, a gente emite uma arrecadação robusta, isso anual dá um valor considerável. Então, você tem que ter uma empresa boa, acho que no mínimo, as suas certidões têm que estar impecáveis. No mínimo. Porque para cuidar do dinheiro dos condomínios, eu preciso estar de bem com a minha situação financeira, fiscal, legal, tributária também. Né? Então, é uma responsabilidade grande. Por isso que eu sempre falo para todos os síndicos que vai até a CEL, visitem as empresas, converse com sócios, donos, visitem a parte de tecnologia, porque hoje você pode estar no Japão, você tendo uma unidade aqui no Brasil, você está acompanhando. Então, vê como que funciona essa estrutura. É super importante isso, viu, Cláudia? Você falou em dinheiro, só puxar o gancho, depois você continua. Qual é a sua opinião com relação às contas do condomínio, sendo contas próprias e contas pool? Tem muitas administradoras que trabalham com conta pool. E, para mim, eu imagino que tem que ter uma organização muito rigorosa para não fazer uma confusão, porque é uma conta única para você administrar o dinheiro de inúmeros condomínios. Como é que funciona isso? O que você entende disso? Olha, financeiramente, eu não sei como funciona, tá? Mas eu acho que pode até ter um certo valor para quem adere a essa forma. Operação, mas olha, é longe a própria, Cláudia. Por quê? Porque quando você tem uma conta própria, o próprio banco faz a conciliação automática. Eu não preciso nem do contador ali. Agora, você imagina uma administradora que tem lá suas 3.000 contas numa pool. Eu não consigo imaginar como que eles fazem essa conciliação à mão. Porque não tem sistema que faz isso. Então, na operação eu ganho muito quando a conta é própria. E na transparência também, né? Eu acho que... Eu já gostei. Porque eu não sou a favor de conta pool, me dá arrepio. Até porque nós já tivemos, infelizmente, uma situação real de um dos condomínios, numa rescisão de contrato com uma administradora numa conta pool. Quando veio para mim, já veio nessa transição. E aí a administradora gerou uma despesa inexistente, tanto que tem uma briga judicial, e limpou a conta. Quer dizer, o síndico não tem autonomia naquela conta num momento como esse, ele não consegue brecar
aquele acesso, né? Então, e ainda ficou devendo, né? Uma dívida Nossa. inexistente, ok? Mas eu acho muito temerário, eu acho confuso, não é transparente. Acho que para uma administração de condomínio, para um síndico, eu acho que ele deve exigir uma conta própria mesmo. É, bonitinho, tem lá na parte de prestação de conta um Não é? extrato bancário, né? Acho É que é mais o fácil para mínimo você na controlar contabilidade. isso, né? Sim. Não tem... É que tenho para mim, posso estar enganada, que essas administradoras elas acabam sendo uma financeira, porque faz uma confusão de dinheiro ali que um empresta para o outro, cobre o rombo de um, e eu sinceramente, ou tem uma organização muito bem feita ou não tem nenhuma, porque não vai dar valsa, porque deve ser muito difícil, muito complicado. Não, isso você tem, na dinâmica do processo, você tem uma conta própria, tem um balancete fechado no dia 1º, né? Então, eu já concilio ela, o cliente já tem um saldo oficial do condomínio. Ele sabe quanto ele tem, quanto não tem, enfim, E né? referente a essa conta pool, uma dúvida que surge é... Com relação a isso, é possível, né? No caso, isso atrapalha até as auditorias, né? Para você, quando precisa de auditoria, para você identificar com relação a isso. Porque se a conta é própria, você vai pegar todos os extratos, todas as notas e tudo Sim, e vai sim. fazer as compensações. Agora, e no caso da conta pool, que está passando ali dinheiro de vários e vários condomínios? Então, você falou uma coisa muito importante. A CEL, ela integra alguns condomínios que vêm com uma contabilidade de um valor X. Só que aquele condomínio tem outras contas que o síndico acessa. E, pessoal, o condomínio ele pode ter 10 contas correntes. A contabilidade é uma. Tem que estar contabilizado ali as 10 contas correntes. Ah, mas aquelas 9 o síndico aqui tinha... Ele tem que pegar aquele extrato. Tem que trazer. Dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas você tem que fazer uma contabilidade única. Então, eu tenho esse problema de condomínios que vêm de colegas, que o condomínio ele tem X valor, quando na verdade ele tem mais, mas o dinheiro está perdido. Olha que loucura, né? Gente, E para você Sem chegar como- sem nisso tá na daí dá um pasta de trabalho prestação. enorme. Então, a auditoria, ela se sente prejudicada. Porque... Não, a CEL, quando entra um condomínio, o que eu faço? Eu já faço uma varredura no CNPJ de todas as contas, de todos os bancos, né? Então, a gente já consegue saber se tem conta. Então, Aí já através traz disso, a gente já tudo para traz unificar, ou Pra ainda que unificar. mantém as contas abertas, mas sabe o saldo de todas, tudo. né? Sim, sim. Isso é importante, é o mínimo. Cláudia, é o mínimo. É o mínimo. Olha, tem de tudo no mercado. Eu É imagino. uma loucura. É uma loucura. E a gente pega cada Frankenstein que, nossa, imagino vocês administradoras, né? Nossa Que Senhora. pega de uma para outra. Aqueles síndicos que se apegam no cargo e deixam de pagar imposto para não aumentar condomínio, porque o imposto ele acha que vai deixando, depois ele faz um Eu acordão. parcelo. Eu parcelo. E não estou falando de condomínio de classe média, baixa, não estou falando de alto padrão. Nossa. É uma coisa assim. Ele esquece que a as multa é pessoas- altíssima, que ainda que ele consiga parcelar, ele vai estar pagando mais que o dobro ali de uma dívida que poderia ter pago na época própria, né? Isso é falta de responsabilidade Total. para mim. Aproveitando essa brecha, uma coisa que a Rose falou na visita que a gente teve na sede, que vocês têm um setor especializado de auditoria das próprias contas dos condomínios. Conta um pouquinho pra gente dessa qualidade de serviço e desse medo que o síndico tem quando escuta a palavra auditoria. Que dá aquela impressão, tipo assim, tô roubando alguma coisa? Tá Estão desconfiando de duvidando mim? da minha integridade? E é um diferencial, né? Porque isso que ela trouxe a gente não viu ainda em nenhum lugar. É um diferencial, é um profissional caro, ele é o único profissional que não é da empresa, eu não terceirizo nenhum departamento lá na CEL, é tudo interno, até para dar uma lisura maior aos nossos processos. E essa empresa ela está lá há mais de 10 anos, que faz exatamente o quê? Ele vai fazer uma auditoria nos meus funcionários, nos contadores que fazem essa prestação de contas. Porque lá na CEL são contadores, não são auxiliares de escritório, que também é um diferencial. Então, ele faz essa auditoria e traz para a gente os números, o controller. Perfeito nós não somos, também temos erros, mas ele pega dentro do mês. Então, se Dá pagou uma tempo de conta arrumar. atrasada, a gente já devolve para o cliente e já manda um relatório para eles dessa auditoria. Numa assembleia isso fica muito transparente. E o condomínio também pode contratar uma terceira auditoria, uma segunda auditoria, que acontece muitas vezes, principalmente nos grandes.
E eu acho que é isso. Eu acho que e também a auditoria, Robson, ela não serve só para pegar erro, roubo ou fraude, mas eu acho que mais para aplicar processos. Hoje você é síndico, amanhã entra a Cláudia, ela vai pegar aquele condomínio naquele processo. Então, o meu pensamento enquanto auditores na CEL não é só para pegar, infelizmente tem situações, principalmente os condomínios, né? A gente pega algumas situações tristes, mas eu penso mais nos processos para os condomínios. Você evita muito problemas a longo prazo, né? Se você tem esse cuidado de fazer essa auditoria preventiva mensalmente dentro das suas próprias contas, quantos e quantos problemas você não evita a longo prazo? Porque muitas vezes a pessoa vai descobrir já passou muito tempo, Sim. ou porque é autuado pela Receita, porque surge alguma notificação que, nossa, mas não foi pago isso. Aí que você vai ver o tamanho do problema. Mas essa auditoria que você faz, ela é recorrente, ela é mês a mês, justamente como você disse, se for descoberto alguma coisa, dá tempo de solucionar. Mas quando você pega um condomínio que tem uma transição de uma outra administradora para você, obviamente você também aplica da mesma forma, para você já trazer essa transparência para o síndico, normalmente é o síndico eleito, né? Porque vai trocar, eles só trocam quando troca de síndico. E aí você fala, bom, vamos fazer uma auditoria, você já vai com essa proposta pro síndico? Como é que funciona? Eu posso colocar isso, mas não está incluso na proposta. Tá. Auditoria do passado, não. O que eu faço, sim, durante os últimos 3 meses, a gente faz um levantamento, que aí entra, será que esse condomínio tem contas perdidas por aí? Isso. Como é que tá essas contas virtuais que a gente chama, né? Tá debitando da conta certa? A gente faz um levantamento, não uma auditoria, mas é um levantamento dos últimos 3 meses. Ah, tá. Então a gente faz... Porque às vezes ele não sabe, não entende, né? Como é que ele tá pegando a gestão, ele precisa saber, né? O que ele vai ter que enfrentar dali para frente. E isso é importante porque eu também preciso saber que número aquele condomínio parte daí, da minha contabilidade. Essas certidões estão ok? Como que eu peguei esse condomínio? Então, a gente faz um levantamento, sim. E é um levantamento minucioso que olha, gente, eu tenho contato com diretores de administradoras, são amigos meus, eu tenho um bom relacionamento no mercado, mas eu vejo que falta muito. Se você troca de administrador, é porque tem problema. Então, assim, no departamento que a gente integra, que é um outro departamento também, que é um diferencial da CEL, que é o de integração, eles pegam a alíquota com recolhimento errado, eles pegam funcionários, enfim, a gente pega de tudo. Então, ou nem recolhimento. Nem recolhimento, Cláudia. E esse departamento, no final das contas, quase que a minha folha não fecha, tá? Porque a mesma dificuldade que vocês têm de cobrar os honorários, o síndico profissional de cobrar, a administradora também tem de cobrar os honorários dela. Imagina. Mas eu preciso dessa estrutura para poder ser um diferencial no mercado e para fazer um trabalho direito, que eu acho que é o mínimo, né? Que a gente precisa fazer. Para trazer clareza para o seu trabalho, para você dar continuidade, não é verdade? Continuidade. Certo. Não, isso aí é tudo aquele serviço que nem o síndico, muito menos os condôminos, enxerga o que está acontecendo. Enxerga a mão de obra. Uma coisa que você comentou agora, e você tinha comentado no dia que a gente visitou, que a sua parte contábil não são auxiliares de escritórios, são contadores. São pessoas capacitadas, pessoas treinadas e responsáveis por aquilo que estão fazendo. Que é aquilo que eu até cheguei a comentar. Trabalhei na época. Iniciei carreira administrativa com escritório de contabilidade com meu pai. E uma coisa que eu falei para ele na época, se o escritório for para evoluir, a gente vai ter que parar essa contabilidade antiga de só o senhor, seu dono, seu contador responsável, e começar a colocar um contador, um profissional em cada setor. Seja fiscal, seja o contábil, seja o RH, e por aí vai. Isso aí eu achei um diferencial que nem todo síndico vai entender o que é essa qualidade, essa prestação de serviço. E também, não só para preservar o cliente, mas para preservar a CEL. Você imagina, nessa auditoria, são analisados diariamente a documentação da terceirizada, que é a fatia maior do bolo, né, num fluxo de caixa de um condomínio. Então, não só para preservar o cliente, mas para me preservar também. Então, é super importante essa auditoria. E já não consigo mais ficar sem ela, assim. Não, e ela é fundamental, você falou agora nessa parte de terceirizada, é um ponto que eu sempre toco muito nele quando a gente faz análise do contrato, né? E na análise a gente sempre coloca e destaca que a empresa, ela deverá apresentar com tempo hábil todas as documentações fiscais para que a administradora, aí no caso o contador,
tenha acesso e possibilidade de fazer a avaliação, a conferência de cada guia que foi recolhida, porque, infelizmente, já pegamos casos em que a guia estava com autenticação fraudada ou era a autenticação de um outro funcionário. Então, tem que ter olhos de lince ali para você poder diagnosticar ou identificar alguma falha. E a administradora, esse é um trabalho também da administradora, minucioso. Importante. Você imagina a quantidade que não chega diariamente para você, antes de liberar o pagamento daquela fatura, você conferir toda aquela documentação para ver se ela realmente está de acordo, se os EPIs foram entregues, se o INSS foi recolhido, se o fundo de garantia foi recolhido. Então, você imagina o volume de demanda que você não tem e de pessoas capacitadas para poder ter esse olhar, né, de fiscalizatório, né, para depois falar assim, não, está autorizado a pagar, pode pagar que está tudo ok. É isso aí, é uma responsabilidade grande até para saber se aqueles funcionários alocados naquele endereço é realmente daquela documentação. Tanto é que quem faz a análise junto com o auditor é um bacharel em direito, que é uma pessoa esclarecida, que entende. Não chegou o documento, ele mesmo liga, olha, conforme contrato. Então, uma outra coisa, a terceirizada também tem que ter uma estrutura boa, ela tem que ter uma saúde financeira boa. Porque, assim, uma terceirizada que tem uma ação trabalhista, né, não tem problema. Isso não é o problema. Não tem problema. Dependendo do tamanho da empresa, você vai fazer, bom, aqui tá plausível, né? Até porque a mão de obra deles é o ser humano. Agora, fugir um pouquinho da curva, começou a ter reclamação de funcionário que não recebe vale transporte. Isso, nós tivemos que o empresas de nome. Empresas de nome, é isso que é mais assustador. Porque o funcionário não foi trabalhar e foi questionado, ele falou, eu não recebi o meu VT. Aí já acende o alerta, como a gente já falou aqui até em outros episódios, para o síndico ele realmente verificar se essa empresa deve continuar mesmo. Fala, olha, o que está acontecendo? Porque senão você já rescinde e contrata uma outra. É complicado, é ruim, é um transtorno, mas você pode estar acumulando um passivo trabalhista que aí depois não adianta reclamar, porque vai ficar bem difícil de pagar. Sinal de fumaça, eu já prefiro pecar no excesso. Exatamente. É isso aí. Falando em pecar no excesso, já vamos apontar um dedinho, onde já teve episódio pra gente aqui também. LGPD. Como que tá a CEL para convencer, ou melhor, estimular os condomínios da necessidade da implantação da Lei de Proteção de Dados em cada condomínio? Hoje, todo prestador de serviço, ele precisa já sair no contrato com essa cláusula muito clara, né? A administradora, ela retém de todos os dados do condomínio, né? Não só de nome, mas CPF, dados de moradores. Então, isso já está muito claro no nosso contrato e no próprio site, que ele precisa já preencher uma autorização de que ele é o proprietário e ele vai ter acesso àquelas informações. E a nossa orientação é sempre que tenha um escritório jurídico, principalmente, tá? Um advogado olhando por esses contratos, analisando, sugerindo. Esse é um aconselhamento da CEL. Voltando lá atrás, o condomínio ele é uma empresa, ele precisa de estrutura, e a gente falou agora de auditor, administrador, fiscal, tributário, legal, mas o jurídico, assim, é primordial. Principalmente falando agora de conflitos, né, gente? Que a gente não vai entrar porque esse é um universo gigante. Mas os advogados, os parceiros advogados, porque a administradora, pela OAB, é proibido advogar. Então, a gente tem os parceiros advogados que ajudam muito no dia a dia ali. Então, isso é um ponto importante, né? Que você citou que você tem um departamento jurídico dentro da empresa, mas ele cuida dos interesses da CEL e não dos interesses do condomínio. Sim. E você sempre orienta que ele tenha a sua assessoria jurídica para que ele possa estar certinho aí dentro da legislação. Mas quem dera, né, se no mundo todos fossem assim. Mas o que a gente enxerga na nossa assessoria, Rose, com relação ao LGPD, muito embora a gente alerte os síndicos da necessidade dessa adequação, porque a todo instante vem assim, doutora, posso liberar a imagem tal? Doutora, olha, eu preciso pegar autorização para o menor para poder subir? Doutora, não sei o que. Gente, vocês precisam contratar uma empresa para fazer uma política de privacidade e proteção de dados dentro do condomínio. Eles acham que não precisa. O que eles falam? A minha administradora tem, a minha prestadora de serviço tem, o meu escritório jurídico também tem, eu não preciso. Então, por mais que a gente oriente, o jurídico fala,
e o jurídico diz que deve fazer, não que pode. Nesse caso é obrigatório. A gente encontra uma resistência justamente, acho que para não ter essa consciência de uma empresa. Falar, eu sou um condomínio, eu não preciso. Aqui sou morador, não é um Grupos de condomínio WhatsApp. comercial. Isso é um perigo para a LGPD. Total. E os gerentes da CEL, eles são treinados a informar e orientar os síndicos em grupos de WhatsApp, porque ali não é só condomínio, ali você vai pôr o seu pedreiro ali dentro, você vai pôr o seu encanador. Exato. Tá todo mundo infiltrado não ali dentro. Primeiro, não entra em... Gostei de infiltrado. Mas é isso. São infiltrados, Como que é? Fala assim, nós temos um inimigo, né? Nós temos um grupo de WhatsApp que fala assim, temos um inimigo no grupo. Nossa, aí você já fala, já pensa, pronto, né? Já vai dar polícia aqui. Mas acho que falta consciência. Eu também acho. Falta consciência dos síndicos. Moradores nem se fala, eles não têm a mínima noção. Eles nem sabem que é LGPD, né? Não, mas dos síndicos, sim, acho que falta isso. Falando em inimigo, agora botando aquela acalorada, botando a participação dos condôminos. Como que é a participação da CEL nas assembleias? Com condemônio ou sem condemônio? Completo, eu quero com tudo. Pacote completo. Pacote completo. Como que começa até a formação da mesa para a assembleia? Como que a CEL orienta o síndico? A CEL sempre vai com uma estrutura, Robson, no mínimo de 3 pessoas. Porque antes da assembleia tem toda uma preparação com o corpo diretivo, eles vão até a CEL, ou a equipe vai até o condomínio, porque isso precisa. Eles precisam discutir a pauta, se é uma previsão, eles têm que estar alinhados para, no momento, falarem a mesma língua, tá? No mínimo. Você imagina, se do lado de cá o corpo diretivo não está alinhado com o administrador e com o síndico, o que o condômino do outro lado, né? Ele vai aprovar o quê? Então, toda essa preparação deve existir. Então, inclusive, no dia da assembleia, a gente até fala que se tiver um secretário, porque o presidente deve ser condômino, a gente sempre orienta que deve ser condômino. Mas se o secretário também tiver um condômino para poder ajudar, a gente também é tranquila. Não tive maiores problemas com a assembleia não, tá, Robson? A gente monta uma mesa bacana. Que sorte. A gente nunca com teve quase problemas. 300 condomínios, não ter problema. Olha. Nunca saiu ninguém correndo com a cadeira na mão para bater no outro. Já teve muito, já teve. Olha, já teve assembleia que eu fui parar na delegacia. Mentira. Opa. Conta. A gente gosta de treta. Eu tinha que ir como testemunha do síndico. De brigas mesmo. Na eleição, o síndico atual permaneceu por 2 votos de diferença. Nossa. E a oposição começou a gritar. Enfim, foi uma loucura e chegou a jogar cadeira. Né? Chegou. E por que o povo tem com as cadeiras, né? Deixa a cadeira Acho que é porque quieta. tá fácil ali neles. Foi todo mundo Cadeira parar na voa, delegacia. gente. Cadeira Oxi. boa. Cadeira de plástico ainda? Voa! Gente, é engraçado, surreal, né? A gente fala que isso aconteceu depois da pandemia. Eu acho que isso sempre existiu. Sempre existiu. Não mudou né? nada. Não mudou nada. Acho que só veio aflorar Só pouquinho não tinha mais. na pandemia porque era virtual, né? Não tinha como tacar a cadeira em ninguém. Mas os ânimos são aflorados do mesmo jeito. Mas só para descontrair, essa questão da cadeira foi um dos casos pior que você teve. Não teve nada bizarro? Ah, tive, né? Nossa, muitos. Momento agora. A CEL tá num lugar aqui que tem vários times de futebol, né? Tem o São Paulo, Palmeiras, tem acho que um treinamento de um outro time ali, que eu não sou muito ligada a futebol. E esses dias teve uma incidência, né? De um jogador que... Os jogadores gostam de festa, né? Eles adoram patrocinar festa nos apartamentos. E é de um time aí famoso. E ele convidou algumas garotas de programa para o apartamento. Eita. Animar o apartamento, animar a festa. Pô, E um condomínio de alto padrão, ou seja, tem lá suas senhoras. Poderia ser qualquer condomínio, Não importa, né? Neste caso, ele entrou com umas garotas e acho que ele bebeu muito ou usou alguma coisa diferente. Elas roubaram, pegaram carteira, relógio, bolsa e desceram. Quando ele desceu, ele desceu, só que ele desceu nu. Ele desceu nu. Nu com a mão no bolso. Nu. E o elevador era de senha. Ele não lembrava a senha do elevador. Então ele ficava subindo e descendo. ele subindo e descendo. E aí entrou crianças, imagina, mulheres.
No outro dia foi um estresse. Idosa. Idosa. Aí uma senhora de uma da unidade ofereceu um roupão para ele colocou o roupão. Não, deu um pouco de dignidade Deu um pro pouco de rapaz. dignidade para ele. Então, isso faz pouco tempo. Então, assim, tem muita coisa que acontece. E é claro que... Ele vai carregar essa pecha pro resto da vida. Aí ele vai ter que mudar de condomínio. O Aí, peladão. no outro dia, o advogado do clube já entrou em contato para preservar as imagens, porque o clube queria as imagens. Claro. E deu tudo certo, assim, dentro da Das possibilidade. Mas no outro dia ele já saiu, o proprietário que era alugado esse apartamento já pediu o imóvel, o clube já pagou uma multa alta. Olha. E ele logo se mudou, mas tem bastante Mas coisa. causou. Causou. Mas deu tempo de chegar causou lá. demais, Causou. meu Deus. Falando em causar, aproveitando o tema de assembleia ainda, o que a CEL costuma orientar aquele condômino que foi eleito para ser o presidente da mesa, só que ele não tem noção do que é ser presidente de uma assembleia? O que vocês costumam orientar ele para o passo a passo ali, para fazer da maneira mais efetiva possível e evitando aqueles bate-boca, aqueles debates inúteis que acabam não levando a lugar nenhum? Quase sempre, né? Ele não conhece de condomínio, quase sempre. Por isso que o gerente daquela carteira, daquele condomínio, ele precisa fazer uma leitura da convenção, no seu item procuração, no seu item empate, porque normalmente tem um empate, quem desempata. Essa condução é toda feita pelo gerente. Claro que às vezes a gente pega um presidente esclarecido que acaba ajudando, mas a maioria eles Que não normalmente entendem. é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo. E o presidente, ele tem aquele poder, né, de encerrar a assembleia, de colocar alguém para fora. Eu já presenciei muita situação do presidente, ele encerrar a assembleia, por decorrer da hora, está encerrado, ou pelo barulho, ele encerra a assembleia, mas normalmente o gerente, ele conduz. Por isso tem que ser um gerente preparado, que tem uma boa oratória, firme, se tem um inadimplente, chamar no cantinho, falar, olha, porque tem esse problema também, a pessoa deve, não, mas eu paguei, a gente fala baixinho, mas ele fala, mas eu paguei, eu paguei para todo mundo escutar, mas eu paguei. Você tá inadimplente. Não, mas tá aqui, aí mostra no celular, e até você vê, chama de... comprovante de 10 anos atrás. Aí o comprovante é do mês passado, não é desse, Eu tava aqui, ou pagou agora, mas ele tava pagou em quitando. março, mas do mês anterior e acha que é o do mês. O segredo da assembleia é a preparação. E Se hoje o antecipar. gerente de condomínio, ele cuida, no máximo, lá na CEL, de 15 a 20 condomínios, com 2 assistentes. 15, dependendo do 20, dependendo do tamanho do condomínio, que é o limite. Hoje, Senão no não mercado, consegue, eles não dá estão conta. cuidando de 30 a 35. Eles não conseguem cuidar. Conheço a administradora que faz isso. Não conseguem cuidar. É desumano. É desumano. É desumano, prejudica a gestão daquele síndico e prejudica aquela empresa total. Porque o gerente ele tem uma função fundamental dentro de um condomínio. Ele é o porta-voz do síndico, é a pessoa de confiança de toda essa estrutura que eu falei. Exato. Do fiscal, do contábil, do atendimento. Hoje a CEL, ela trabalha ainda com o nosso condomínio número 1, há 36 anos que eu vou completar esse ano, a CEL vai completar. Então eu falo isso com muito orgulho, porque quantos síndicos passaram por esses condomínios, né? De personalidade diferente, de anseios diferentes, a gente se perpetuou aí nesses condomínios, número 1, número 2, número 3. Não tem o departamento comercial da empresa, então nós trabalhamos muito por indicação. Crescemos organicamente aí durante todo esse Eu período. já falei que eu preciso falar com vocês, né? Sim. Eu já falei. Ai, Cláudia, No vai dia lá. da nossa Você vai visita lá, eu buscar. tenho 2. Nós estamos numa sofrência com uma administradora. Pode ouvir, é você mesmo. Mas vai lá. Tô esperando. Reginalda. Acho que todo Reginalda. advogado tem uma sofrência com uma certa administradora. Tem. Não, porque a administradora tem que ser parceiro do jurídico, gente. Porque senão a coisa não anda. Não flui, né? Se Não, você imagina um condomínio que tem um jurídico. Qual o critério lá dentro? Tem que ter um jurídico porque facilita o nosso trabalho. Exato. E do síndico também. Você evita a Síndico demanda, precisa gente. E não é caro. No final das contas, você contratar um advogado não fica caro, porque a maioria dos síndicos acha que é uma despesa a mais. Não é, gente, é uma despesa a menos. Repete isso, por favor. Na Achei tão realidade, lindo. na realidade, Queria a ter um assessoria fone jurídica assim, é um Isso é você. música para meus ouvidos. Nós vamos evitar problemas de curto, médio e longo prazo. Entendam, síndicos, por favor. Dependendo da pauta, vocês participam das assembleias, eu tenho certeza Sim. que
É porque, assim, tem que ser uma parceria, né? A gente não quer cada um no seu quadrado, administrador, o jurídico, mas tem muita coisa que chega pra gente de administradora, que nem edital. Edital com um monte de falhas. No sábado eu fiz uma assembleia que no edital tinha lá um item de um quórum específico e não estava falando que precisava de um quórum especial ali. E aí, mas na maioria? Mas a maioria já deu aqui. Não, gente, aí teve que fazer uma permanente, sabe? Tudo bagunçado, as pessoas saem de lá sem entender, achavam que estavam votando. Então, é muito ruim. As administradoras precisam se organizar, não importa porque é pequena. Não é porque você é pequeno que você vai fazer de qualquer jeito, que você não vai seguir um protocolo. Precisa. É o que diz a lei, não tem como você fugir disso. Aí você faz um trabalho de excelência e o jurídico pode fazer o dele. É só isso que eu peço. Tá? Hoje eu não vejo um condomínio. Olha o desabafo. Não, mas vai dar a impressão que eu estou falando. Não, o que a Cláudia falou é uma verdade, independente do condomínio. É a mesma coisa deles procurarem uma administradora e falar, mas eu só tenho 8 apartamentos, 8 funcionários, me cobra menos. A responsabilidade é igual. É igual. Tanto faz, de 8 apartamentos, precisa sim de um jurídico, porque você tem problemas civil, criminal, ambiental. Tudo. Agora virtual. A sua portaria diminuiu, porque você só tem 8 apartamentos? Entendeu? Então, Caramba. não limita Ninguém só abre do mão dia a do dia. porteiro 24 horas, né? Agora o jurídico e a administradora não precisa. Precisa, sim. Aproveitando essa brecha para encerrar essa parte de assembleia, como que tá essas assembleias virtuais, que o Código Civil já abarcou isso? Como foi essa transição? Se tem muita resistência ainda ou não, ou o pessoal vai estar aceitando só que na híbrida? Fala um pouquinho pra gente disso aí. Eu gosto bastante da virtual, eu vou explicar para vocês por quê. Hoje, quando você faz uma assembleia presencial, a presença é mínima, é 10%, 15%. Isso é normal em todos os condomínios. Quando você faz uma virtual, você dispõe para eles todo aquele material com 20 dias de antecedência. Então, ele vai ter tempo de olhar aquela previsão e tirar uma dúvida, ligar lá para a gerente. Por que aqui a água não é individualizada? Ou por que aqui é terceirizado esse valor? Então, tem todo um preparo e muitas vezes eles nem participam da assembleia, só entram para votar. Olha que interessante. É porque já sabem tudo. Então, eles tiveram tempo. Diferente de uma assembleia presencial, que, pessoal, a gente está numa assembleia, eu, pelo menos, quando eu vou numa assembleia, eu sinto uma carga tão negativa. É tenso. Eles falam assim, a administradora já veio aqui para aumentar condomínio, não me mandaram esse material, então eles já vão preparados para a briga. Pra briga, Não vão com bons olhos, né? Onde deveria ser uma reunião de vizinhos. Eu penso assim. Eu tenho um condomínio que eu coloco sempre isso na equipe. E eu gosto demais desse condomínio, porque eu ainda faço assembleia. Eu gosto de fazer assembleia. Eles levam uísque para os meninos, eles levam uma bebidinha, um vinho para as meninas. É amistoso. E é amistoso. E eles fazem uma reunião de vizinhos mesmo. Eu acho muito bacana isso. Muito. Só que assim, tá? Uma exceção. No meio de São quase quantas 300. unidades nesse condomínio? 34. Que não é tão pequeno. Não é tão se você pequeno, ver, né? pensa. Então, bacana, eles têm isso. bacana. Então, eu até me perdi o que a gente estava falando, mas é exatamente isso. Da A assembleia assembleia híbrida, da virtual. Então, eles têm essa preparação antes de estudar o material. Lá na frente, você mostra que... E outra coisa também, a assembleia precisa ter uma projeção, porque estudos dizem que nós somos muito visuais e pouco aditivo. Né? Uma coisa é você falar 1 mais 1 é 2. Uma coisa é você mostrar ali que 1 mais 1 é 2. Então, ela está bem dividida, 50% virtual, poucos híbrido. A gente não costuma fazer híbrido porque às vezes o condomínio não tem uma internet bacana, ou o condômino não tem uma internet bacana. Então, ou é totalmente virtual ou presencial. E nesse caso, a experiência dos idosos, né, nos condomínios que você tem esse tipo de atendimento, você acha que eles têm se adaptado, eles têm conseguido participar dessas assembleias virtuais? Ou a aderência deles é menor? Porque geralmente a resistência deles com relação a isso é um pouco maior, né? Então, Alaine, no começo a gente sentiu, mas hoje, até os senhores, eles têm um filho, eles têm um neto para ajudar. Sempre tem alguém para ajudar Sempre na tem hora, alguém né? para ajudar. E uma vez cadastrado no portal, no site, todas as outras vai ser só É intuitivo, né? intuitivo. Acho que Vira só rotina. foi mesmo o Vira impacto rotina. inicial, né? Não sabia mexer e agora vai se adaptando. Gente, né? não tem desculpa. A minha sogra mexe no WhatsApp, ela entra no YouTube, fala que é? não sabe votar, né? Não tem mais desculpa. E olha que ela tem dificuldade e já sabe mexer nisso tudo. Tem agora as estáticas, né? Aquelas gravadas. Essa eu não sei. Mas tem umas que ela fica gravada lá e você só vai lá e assiste.
como os condomínios de implantação, né? Então, eles estão fazendo, eles estão indo para a estática. De implantação, é verdade. É estática. É estranho, né? Mas agora eles estão querendo trazer agora para um mundo normal. Eu não sei se vai pegar, porque a estática aí fica uma coisa muito fria, aí é demais também. Né? Você não tem debate, né? Fica estranho. Você vai falar com quem? O negócio já está pronto. Você simplesmente aceita, não pode nem... mas vai dar confusão. Não, sim, lógico, eu tô falando, né? A negatividade é isso, você simplesmente é um contrato de adesão, você não tem nem opção de reclamar, só aceita, né? É ruim demais. Não vai dar certo. Uma coisa que eu quero abordar aqui, aproveitando, antes que a Tramontina corte o meu pescoço... Eu acho que ela já tá cortou. Me dando bronca. Eu acho que ela já cortou. O que me chamou a atenção quando a gente visitou a CEL, você acabou de falar, nós somos muito visual. Vocês tiveram a iniciativa de preparar um espaço de vocês para demonstrar como funciona uma portaria remota. A partir desse showroom que foi feito, qual foi a aceitação dos seus clientes? Olha, Robson, quando eu tive essa ideia, foi na pandemia. Então, lembra que eles queriam diminuir condomínio, cortar rateio, foi uma loucura, né? E muitos procuravam, eu quero instalar portaria remota. E meus próprios gerentes não tinham na prática, aqui em São Paulo a gente não tem essa cultura de portaria remota, né? Sabemos que é o futuro, mas ainda... E eu tive a ideia de montar dentro da empresa, inclusive eu convido todo mundo a conhecer a CEL, fica na Avenida Pompeia, 645, de uma forma... E ela funciona de verdade, vocês estiveram lá, vocês viram. Sim, então tem a câmera, então bacana. eu tenho a situação, eu tenho facial, quem não quer pôr facial, eu tenho digital, tem o botão de pânico. E tem a clausura. A clausura, cerca elétrica, é uma portaria de fato. E funcionou bem, porque muitos síndicos, eles não tinham ideia, aí eles começaram a perguntar, né? Mas aí, eu mando todos os funcionários embora? Não, sempre tem que ter um para atender nas correspondências, na limpeza. Então, a gente começou a explicar para o síndico como que... Porque tem o custo e o benefício de tudo isso, né? Para você tirar um custo, você vai ter que tirar um benefício. E o risco? O risco da segurança, que né, é a discutível isso também. Para poder funcionar. A estrutura, você tem que ter um mínimo de estrutura, você tem que ter um gerador, você tem que ter uma cerca elétrica em todo o perímetro do condomínio, enfim. Foi muito legal e teve bastante aceitação. É porque passa uma experiência, né? Como é que funciona isso? Eu escuto, eu ouvi dizer, mas eu não tenho a mínima ideia como funciona. Então vem aqui, faz uma visita na CEL que você vai ver como é que funciona. Bem legal. Para ver se você vai se adaptar, se para o seu condomínio é adequado, porque não é para todo mundo. Não é para qualquer condomínio a portaria remota, com certeza. Depende muito. Perfeito, perfeito. Agora, como a doutora Soraya já está me fuzilando no olhar, te amo. Doutora Cláudia, considerações finais. Ai, pessoal, olha, eu adorei o papo. A Rose é uma simpatia, né? Assim, a gente tentou devolver o convite que ela fez lá na empresa, que foi um passeio, foi muito gostoso, fomos muito bem recepcionados. O pessoal aqui do podcast do Jurídico Diz Que Pode. E para você, síndico, fica um alerta. Você vê que é a primeira vez que a gente traz aqui para nossa mesa um assunto de administradora, né? E a gente não poderia fazer um convite melhor que para a Rose da CEL, administradora, que é uma administradora fantástica, de excelência, e como vocês viram, no mínimo 230 obrigações de uma administradora. Pensa que é fácil? Você acha que consegue fazer isso na sua autogestão? Pensa direitinho. Qualquer coisa, fala com a Rose da CEL, que você vai estar num bom caminho. Até a próxima. Perfeito. Doutora Lai, palavrinhas finais. Que pena que está acabando, né, pessoal? Mas quero agradecer a Rose, né, que ela sempre... Uma graça de pessoa, o papo foi super gostoso, quanta coisa nós aprendemos aqui hoje, né, com relação à importância das administradoras. Você, síndico, que está aí todo enroscado com alguma, fica a dica. Por favor. Tá, mas boa noite a todos e fica coladinho aqui com a gente sempre. Perfeito, perfeito. Rose, como é de costume na casa, deixar um mimo para nossos convidados. Demais, Como diz a doutora Lai, tem que abrir. Olha! Ai, que lindo, gente. Muito que a gente legal. adora ver a reação do rostinho de vocês. Um totozinho. Ai, que linda! Nem nada paga esse sorriso, né?
Gente, e não tem como esquecer de vocês. Eu Ai, adoro que um bom. cafezinho na caneca. Espero que não chazinho. esqueça mesmo da gente. Não Nós vou. somos inesquecíveis. Não vou. Ai, gente, muito obrigada. A gente que agradece. Quero nossa. agradecer o convite de vocês, dizer que vocês são pessoas nitidamente empenhadas a melhorar, a trazer inovações nesse mercado que cresce muito. Gente, tem empresas americanas investindo no negócio nosso brasileiro na área de condomínio. Tem empresa americana. Tem empresas renomadas como o Sem Parar, que já está nos condomínios. Isso. Tem muito... Esse mercado nosso, ele começou agora a crescer. E eu vejo em vocês, assim, essa vontade, essa dedicação. E pode contar com a CEL. Convido novamente a todos a conhecer a empresa, um pouquinho aí da nossa história. E estamos sempre juntos. Legal. Perfeito. Agora eu te convido para participar do nosso encerramento. Porque aqui o jurídico diz que pode.